Fala pessoal, nesse vídeo vou trazer para vocês as 7 ações mais indicadas para uma carteira de dividendos agora para o mês de outubro de 2023. Então essa matéria ela traz para nós as principais indicações dos analistas para uma carteira de investimentos com foco nos dividendos. Lembrando que essas recomendações são apenas para o mês de outubro de 2023. Nesse vídeo eu vou destacar aqui os pontos chaves da análise desses ativos, sem me prolongar muito para o vídeo não ficar muito longo, mas sempre observando os pontos positivos e negativos através da ótica do investidor de longo prazo. Vocês sabem, eu não sou analista CNPI, não sou assessor de investimentos, a minha intenção é compartilhar com você uma visão diferenciada de ativos geradores de renda, principalmente com base na ótica do investidor de longo prazo. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo, caso você queira ler ela na íntegra. E se esse vídeo te ajudar, eu peço que você fortaleça o meu trabalho aqui no YouTube, se inscrevendo, deixando o seu like, um comentário, porque você me ajuda a ganhar visibilidade nessa plataforma. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Pessoal, o primeiro lugar fica dividido entre Petrobras e Vale. Cada uma dessas empresas recebeu 5 recomendações de analistas. A Petrobras é uma empresa que pagou em um caminhão de dividendos nos últimos 12 meses. A gente está falando de um yield aqui, pessoal, de 28%. E a empresa está sendo negociada a um preço sobre o lucro inferior a 3, o que pode significar que existe ainda um grande desconto sobre esse ativo. A gente vê, pessoal, que a Petrobras foi um ativo que mudou da água para o vinho de 2015 para cá. Principalmente aqui a partir do ano de 2020, a empresa vem crescendo demais a sua margem líquida, evidenciando aqui um forte ganho de eficiência. Tá? A empresa está com um ROI elevadíssimo também de 42% e um retorno sobre o capital investido de 25%, um ROI que também extremamente elevado. Bom, pessoal, eu não tenho Petrobras em carteira e eu também não tenho interesse em trazer esse ativo para minha carteira de investimentos. Pessoal, a Petrobras é um ativo que, apesar de estar muito descontado e com a boa perspectiva de pagamento de dividendos a médio prazo, é uma empresa que eu não pretendo trazer para minha estratégia de investimentos de longo prazo por causa de 2 pontos principais. O primeiro deles é que eu não gosto muito do setor de petróleo. A gente vê um movimento de eletrificação das economias globais. Aqui no nosso próprio mercado interno de energia, a gente vê as grandes empresas multinacionais vendendo seus ativos de geração térmica e adquirindo ativos de geração renovável. É claro que o petróleo ele continuará sendo demandado a longo prazo, mas a gente deve ver uma demanda cada vez menor ao longo das décadas. E o segundo ponto é o fato da empresa historicamente ter sido utilizada como ferramenta política. Tá? Então ela muitas vezes foi utilizada ali como cabide de emprego, foi utilizada também em esquemas de corrupção, e isso aqui acaba trazendo um risco exacerbado para a minha carteira de investimentos de longo prazo, então eu prefiro ficar de fora de empresas assim. A segunda posição fica aqui com a Vale. A Vale é uma empresa excelente, tá? Ela está no setor ali que acaba sendo essencial para a nossa economia hoje e uma empresa que tem excelentes diferenciais competitivos. Tá? Então hoje quando a gente compara as principais mineradoras, né, que é a Vale e a Semin3, a gente vê que a Vale ainda leva uma certa vantagem sobre a CSN Mineração. Tá? Então a Vale ela tem um teor de ferro superior, ela tem também uma diversificação maior da receita, a gente sabe que é uma parcela menor, mesmo assim a gente vê que ela ataca também no setor de cobre e de níquel, ela tem um custo de extração menor do que a da Semin e uma margem líquida maior, então é impressionante a eficiência da Vale, ou seja, ela tem um custo muito baixo para entregar um minério que tem um teor de ferro superior, é uma baita empresa, entretanto eu também prefiro ficar de fora da Vale pelo fato de ser commodity, então o minério de ferro você tem que estar constantemente monitorando a economia chinesa. E nesse caso a gente vê que a Vale ela passou por um forte ciclo de valorização do minério de ferro. É só a gente analisar o lucro líquido da Vale nos últimos 10 anos. A gente percebe que esse lucro ele ficou meio que lateralizado, entretanto, em 2021 e em 2022 esse lucro ele salta de maneira impressionante. O que a gente vê em 2023 é uma severa retração dessa lucratividade. Então, commodity, pessoal, é algo que é bem difícil a gente prever o momento ideal de entrada no ciclo. E como eu sei que eu não tenho essa capacidade, eu prefiro, apesar de admirar bastante o trabalho que a empresa vem fazendo, eu prefiro ficar de fora para não cometer erros com a minha carteira de investimentos de longo prazo. Mas cabe destacar que a gente está falando de uma baita empresa aqui que tem uma margem líquida de quase 30%, um retorno sobre o patrimônio líquido de 30% e um retorno sobre o capital investido de 19,95%. Mas a gente tem que entender também que esse é um ativo que passa por momentos positivos e negativos do ciclo. Então, se vai investir em Vale, tem que saber conviver com isso. Em terceiro lugar, nós temos uma bem conhecida e queridinha aí dos investidores de longo prazo, que é a Engie. Então, se você não olha para o preço, a melhor elétrica para você ter em carteira hoje é a Engie. Tá? Não só porque a empresa ela tem historicamente retornos elevadíssimos, mas também porque a empresa ela consegue gerar uma forte
resiliência para a sua carteira de investimentos de longo prazo. Pessoal, olha só o gráfico desse lucro líquido. Pouquíssimas empresas em bolsa de valores vai ter a qualidade no crescimento dos lucros que a Engie apresenta para os investidores de longo prazo. Então, ela é o tipo de empresa classificada como high quality, ou seja, empresa com altos níveis de segurança, alta rentabilidade e que dificilmente vai trazer dor de cabeça para o seu investidor. Entretanto, você paga o preço para ter essa qualidade acima da média, tá, pessoal? Então, hoje o preço sobre o valor patrimonial da Engie está em 4 vezes, está pagando 4 vezes o patrimônio líquido da empresa. Isso pode fazer sentido se você considerar o fato da empresa possuir margens líquidas, indicadores de rentabilidade historicamente muito elevados e tem apresentado um crescimento perene também da sua lucratividade. A empresa ela investe fortemente em tecnologia e desenvolvimento de novas fontes de energia, isso tende a gerar excelentes frutos a longo prazo. Essa aqui é uma das melhores empresas da Bolsa e essa com certeza cabe na carteira de qualquer investidor de longo prazo. Pessoal, na quarta posição, com 4 recomendações, nós temos aqui o Banco do Brasil. Uma excelente empresa que tem mudado aí nos últimos 5 anos, realizando todo um trabalho ali de enxugar custos, cortar despesas e aumentar a sua eficiência. Isso tem se refletido, pessoal, no aumento gradativo do seu ROI, que é a taxa de retorno que você tem que olhar ali para ativos financeiros. Então o ROI está chegando na casa ali dos 20% e um crescimento impressionante dos lucros nos últimos 5 anos. Então um crescimento composto de 25% aí nos últimos 5 anos. Um banco que, apesar de estar melhorando demais os seus indicadores de rentabilidade, talvez sendo o banco com melhor resultado no ano de 2023, ele é também o banco mais descontado. Então parece que existe sim aqui um certo nível de assimetria. Então, um ativo que tem melhorado muito os seus níveis de qualidade, sendo negociado com desconto de quase 20% sobre o seu valor patrimonial e um preço sobre o lucro de 4%. Atualmente, o banco está com dividend yield próximo de 10% e ele é um banco que paga com uma boa recorrência, pessoal. Então, a cada 2 meses, ele faz o pagamento de proventos para os seus acionistas, o que te ajuda bastante a ir reforçando os seus aportes e acelerando a sua evolução patrimonial. Pessoal, agora todo esse desconto em cima desse ativo aqui, ele também tem um porquê, tá? Então o Banco do Brasil ele também carrega consigo um certo nível maior de risco, ele pode ser utilizado como ferramenta política, inclusive recentemente ele vai ser utilizado para financiar exportações para a Argentina. Será que isso aqui vai trazer uma taxa de retorno tão atrativa assim para a gente? Bom, não sei, né? Mas nos preços atuais eu ainda considero que existe um desconto exacerbado, mesmo considerando o risco político que paira sobre o banco hoje. Na quinta posição nós temos aqui também com 4 recomendações o BBSE, que é o braço de seguros do Banco do Brasil. O BBSE é uma empresa que tem um ROI absurdamente alto, de 80%. Atualmente essa empresa está sendo negociada a um PL de 8,95 e pagou quase 11% de dividend yield nos últimos 12 meses. Pessoal, recentemente o setor de seguros tem vivido um excelente momento aqui no nosso cenário econômico nacional. Só você olhar ali o setor de seguros do Banco Bradesco, como ele está entregando um ROI bem elevado e um crescimento forte das receitas. A mesma coisa tem acontecido aqui com o BB Seguridade. Quando a gente analisa aqui o lucro dos primeiros 6 meses de 2023, a gente percebe que se anualizarmos isso aqui, vai entregar um lucro bem acima da média, que vai acabar se traduzindo num alto dividend yield, já que o payout do BB Seguridade é superior a 70%. Então, realmente aqui é uma ação que pode pagar bons dividendos, mas se eu fosse escolher entre BBSE e Banco do Brasil, eu prefiro optar pelo Banco do Brasil, que vai ter, de certa forma, exposição a esses dividendos e um banco também que está muito mais descontado. Na sexta posição, nós temos aqui a CPFL Energia, um ativo que tem entrado no radar dos investidores de longo prazo que gostam de dividendos. Isso porque é uma empresa do setor de energia elétrica que acaba sendo um setor bastante perene para uma carteira defensiva, uma empresa que está com endividamento extremamente baixo e que tem melhorado demais tanto os indicadores de rentabilidade quanto os indicadores de eficiência. Pessoal, existe toda uma história por trás dessa melhoria que envolve a State Grid, que é uma empresa chinesa que vem melhorando demais a CPFL nos últimos anos. Eu não vou entrar muito nesse detalhe porque eu vou trazer para vocês uma análise bem detalhada essa semana da CPFL, falando o que eu acho desse ativo e quais são os seus grandes diferenciais competitivos. Mas quando a gente olha aqui para os indicadores dessa ação, a gente vê como a empresa tem melhorado bastante de 2017 para cá. Hoje ela está sendo negociada com um PL de 7 e pagou um dividend yield de quase 9% nos últimos
12 meses. Pessoal, essa empresa aqui está passando por uma fase ali de desinvestimento, ou seja, a gente deve ver o CAPEX se reduzindo nos próximos anos e abrindo muito mais espaço para um elevado pagamento de dividendos. Então, tanto em 2021 quanto em 2022, ela realizou o pagamento de 100% do seu lucro líquido ajustado. Isso nos mostra que essa empresa aqui ela tende a agregar bastante para uma carteira de investimento de longo prazo. Pessoal, se você é membro aqui do canal, eu vou trazer uma análise comparativa entre a CPFL e a CEMIG. E vou falar para vocês, no clube de membros, qual das duas eu acho mais interessante, considerando ali tanto os aspectos de rentabilidade quanto os aspectos de valuation. E se você não é membro, eu te convido a fazer parte do nosso clube. Aqui você terá acesso a análises exclusivas com ponto de vista diferenciado, além de ferramentas que vão te ajudar na análise de alguns ativos. Então, a planilha ali com pontos-chave da análise, além do meu preço-teto pessoal para aportes e a minha projeção de dividendos para aqueles ativos. Se fizer sentido para você, fica aí o convite. Pessoal, em sétima e última posição, também com 4 recomendações, nós temos aqui o Banco Itaú. O Banco Itaú é uma empresa também considerada high quality, assim como a Engie, principalmente pelo fato do banco ter uma resiliência muito sólida ao longo dos anos. Então, dificilmente você consegue enxergar um ativo financeiro com essa forte recorrência no crescimento da lucratividade. Isso evidencia altos níveis de qualidade do banco. Pessoal, hoje o Itaú Unibanco é a marca mais valiosa da América Latina e um banco que aloca muito bem o seu capital. Basta ver a grande jogada que ele fez com a XP, multiplicando mais de 10 vezes o capital em apenas 7 anos. Então, o banco ele consegue identificar oportunidades e alocar muito bem os seus recursos. E é por causa disso que o mercado acaba pagando um prêmio para ser sócio desse banco. Hoje o PVP do banco é quase 1,5 e está sendo negociado a um PL de 8,4, ou seja, um preço sobre lucro bem acima dos seus pares. Tá? Hoje o banco está com ROI inferior ao Banco do Brasil, ironicamente, de 17,6% e uma margem líquida de 9,2%. Atualmente o banco está com dividend yield de apenas 5,5%, mas existe a projeção de alguns analistas de que a distribuição de dividendos esse ano deve ficar superior aos 25%. Então, historicamente, o Banco Itaú ele realiza um payout entre 25% e 30% do seu lucro líquido. Entretanto, alguns analistas projetam que o payout deverá alcançar a casa dos 48% esse ano, entregando um dividend yield razoável para os seus investidores. É por isso que ele figura aqui na última posição entre as ações mais recomendadas para dividendos em outubro. Pessoal, dessas ações, as que eu possuo em carteira são o Banco do Brasil e o Itaú, que eu investi por meio da Itaúsa. Então, comprei bastante Itaúsa ali quando ela estava sendo negociada a 7,80 e ela já me pagou mais de 7% de dividend yield ajustado. Gosto bastante dessas duas empresas e a empresa que eu estou analisando mais de perto, mas ainda não defini se vou montar ou não posição, é a CPFL Energia. Tá? Então, estou fazendo comparação entre ela, a Transmissão Paulista e a CEMIG para definir qual delas vai entrar na minha carteira de investimentos de longo prazo. Se você quer saber mais sobre essa análise, te convido a fazer parte do nosso clube de membros. Se esse vídeo te ajudou, peço que você fortaleça o meu trabalho se inscrevendo, deixando o seu like, um comentário para que a gente ganhe visibilidade. Até o próximo vídeo.